Oi, gente. Eu vim aqui porque, olha só, eu postei um vídeo outro dia sobre Sem Fim. E aí, o que aconteceu? As pessoas falaram, eu recebi um monte de comentário falando assim, ai, nem acredito, você falou sobre Sem Fim, você contou as coisas como acontecem, a gente tem um monte de perguntas, a gente tem um monte de dúvidas, a gente lê, a gente quer saber como é que foi de verdade que as coisas aconteceram. Aí que eu pensei, vou fazer então alguns vídeos, tá? Contando como a história de Sem Fim, só que assim, eu mesmo falando, tá? Assim, tudo que tá lá escrito, só que eu contando e explicando algumas partes, como foi que eu vivi isso, tá? Então, assim, se você não leu Sem Fim ainda, tá? Você pode ler ele gratuitamente no Amazon Kindle, tá? No Wattpad, ou você pode me pedir o e-book gratuito que eu envio para você por e-mail com o maior carinho, tá? Eu não cobro nada por essa autobiografia que eu fiz, tá? Que é o que eu falei pra vocês no outro vídeo. É uma missão, sabe? É um propósito de vida que eu tenho, sabe? Que eu sinto que eu tenho que fazer e por isso que eu contei e eu escrevi Sem Fim. Então, o que acontece? É uma parte que todo mundo fala do livro. É a parte que a Juliana, né? Que no caso, né, que a Juliana é a personagem que me representa. Ela tem uma visão do Felipe quando ela tem 12 anos. Como que foi isso? Gente, foi uma coisa assim que não tem explicação, né? Se você for pensar com a razão, não tem explicação. Eu tinha 12 anos, eu tava na minha escola, né? Ia ter um passeio de fim de ano e que foi cancelado. E a gente conseguiu avisar todo mundo, sabe? Minha mãe ligou para todo mundo, todos os alunos cancelando esse passeio. Mas ficou faltando exatamente uma única pessoa que ninguém tinha contato, a gente não conseguia falar e eu não conseguia nem lembrar quem era ele. Eu sabia onde ele sentava, eu sabia o número dele da chamada. Gente, eu sei até hoje que o número da chamada dele era 23. Ele sentava numa cadeira, encostado assim na parede, mas eu não conseguia me lembrar, sabe, assim, o rosto dele, quem era ele. E aí a minha mãe falou que a gente ia ter que ir pra escola, né? Esperar por ele. Eu fiquei revoltada, né? Porque eu ia ter que acordar às 7 horas da manhã, no sábado, pra ir pra lá, pra avisar que não ia ter passeio. Eu falei, mãe, esse menino nem deve existir. Então o que a gente vai fazer lá? Mas ela ficou brava comigo, né? Falou que não, a gente tinha que ir, não sei o quê. E a gente foi. E daí a gente chegou, sentou lá na porta da escola, né? Nos fundos da escola que eu estudava. Nessa época tinha um posto de gasolina ali atrás, e a gente ficou sentado, esperando, né? O Felipe, né? Chegar, né? Felipe, né? Eu não posso falar o nome dele de verdade. Aí, nisso que eu tava lá sentada com a minha mãe, veio um carro branco, e esse carro veio vindo e foi se aproximando e parou no posto de gasolina, né? Do outro lado, assim, da rua, e naquele momento eu falei, mãe, o Felipe chegou, olha lá, é ele, lá, graças a Deus, tá lá no carro. E foram coisas assim de segundos, sabe? Eu vi dentro daquele carro, eu vi ele sentado no banco de trás do carro. Tinha um casal e ele atrás. Aí eu corri até o carro, que nem uma doida, né? E eu cheguei lá e quando eu cheguei perto do carro, eu tomei aquele susto, assim, eu olhei, eu fiquei olhando, sabe? Mas sabe aquelas coisas assim que parece que levou muito tempo, mas na verdade são flash, tudo muito rápido. Eu fiquei olhando pro banco de trás e olhava pro casal e tipo assim, não tinha ninguém no banco de trás. E eu fiquei muito assustada, né? Gente, eu tinha 12 anos. E aí a minha mãe se aproximou, ela percebeu, né? Disfarçou aquilo tudo. O casal saiu do carro. O senhor que estava dentro do carro, ele saiu sorrindo pra mim e perguntou se eu era, né? No caso, a Juliana, né? E aí eu falei, sou eu. Aí ele falou, nós somos os pais do Felipe, ele tá fazendo uma prova no curso de inglês aqui perto, né? Ele estudava na época num curso de inglês ali em Niterói, que era o Brasil América, então era bem próximo da escola que a gente estudava. E aí eles falaram, mas ele já tá vindo, a gente só queria que vocês esperassem, né, pra ele poder ir no passeio. E aí a minha mãe explicou que não ia ter aquela coisa toda, a gente ficou conversando e eu o tempo todo pensando, gente, como que pode? Eu nunca vi essa gente, nunca vi esse casal, e eu vi esse menino no banco de trás, ele não tava no carro, não tinha ninguém, e realmente eu tinha que ter visto ele, porque aqueles dois eram os pais dele. E aí a gente ficou conversando, até que teve um momento que o
pai dele falou, e lá, o Felipe tá chegando. E aí eu olhei pro lado, né, assim, e ele tava virando a esquina. E, gente, foi algo assim, ele era exatamente o menino do carro. Ele tava com a mesma roupa que eu vi dentro do carro, entendeu? Ele tava ali, sabe, os cachinhos, aquele cabelo cheio de... Ele tinha o cabelo cheio de cachinhos, né? Todo mundo fala assim, nossa, você fala muito nos cachinhos do Felipe. É verdade, porque eu acho que marcou muito, né? Ele tinha o cabelo com muitos cachinhos. E ele era igualzinho, tava igualzinho como ele tava dentro do carro. E assim eu fiquei um pouco com medo dele, sabe? Porque eu cheguei e falei assim, gente, esse menino, o que é esse menino? Um fantasma? Um espírito? Sei lá o que ele é. Eu não entendia dessas coisas ainda, eu não entendia. Eu vou fazer vídeos pra vocês contando, explicando pra vocês como é ser sensitiva, o que eu vejo, como são essas coisas todas, entendeu? Como que eu cresci com isso. Eu vou fazer várias histórias aqui, eu vou contar pra vocês, eu vou explicar pra vocês, tá? E esse momento do carro, do Felipe, que eu vi o Felipe dentro do carro, foi um momento assim, que marcou muito a minha vida com ele. Ali foi o meu primeiro contato com a espiritualidade mesmo, sabe? Que eu comecei a ver que eu era diferente, que eu tinha coisas que as outras pessoas não tinham. Eu passei por muitas coisas na minha infância, assim, mas que eu não entendia e eu fui muito protegida. Graças a Deus, a minha mãe me ajudou muito, sabe? Então, naquele momento ali... eu vi que existia alguma coisa a mais do que, né, do que a gente toca, né, pode tocar, né, se eu puder explicar dessa forma, eu não sei explicar bem. E aí eu me lembro que eu ia olhando pra ele, a gente conversou, e aí a mãe dele falou que ele tava em recuperação, e eu também tava, né, a gente ficou nas mesmas matérias de recuperação em janeiro, a gente não estudava muito, né, a gente nunca gostou muito de estudar. E aí, outro dia ele até brincou comigo, ele falou, agora eu tô muito cansado, não tenho mais paciência pra estudar. Eu falei, fala sério, a gente nunca gostou de estudar. Não, gente, estudem. Mas, eu sou muito sincera, eu não gostava não. Aí, eu sei que a gente ficou em recuperação nas mesmas matérias e a gente fez aquela assim, em janeiro, né, a gente passou 3 semanas juntas estudando, né, a gente convivendo. E eu falei pra minha mãe, eu falava sempre nisso, eu saí da escola naquele dia falando, mãe, você viu o que aconteceu? Eu vi esse menino dentro do carro, eu vi o Felipe dentro do carro, mãe, ele tava dentro do carro, como que foi isso? E aí ela falou, calma, você vai ver com o tempo, você vai entender muita coisa que hoje você não entende. A gente vai conversar muito sobre isso. A minha mãe sabia desde sempre que eu era sensitiva, né, mas... era muito nova e ela não conversava isso comigo. Ela deixou as coisas irem acontecendo, sempre me apoiando, sempre do meu lado, mas ela também não entendia muito, acho que era tudo muito novo. Na verdade, a minha história com ele, muitos espíritas hoje falam pra mim que ainda não conhecem uma história assim como a nossa, entendeu? Com tudo que aconteceu com a gente, com essas visões, com o fato de eu sentir tudo que ele sente, eu consigo sentir a dor dele, eu consigo saber se ele tá doente. Eu conto isso no livro e vou contar aqui pra vocês agora também nos stories, tá? Então essa parte do livro do carro do carro que tá lá no livro, né? Foi uma parte assim realmente que até hoje eu tenho, sabe, assim, na minha memória. Se eu fechar meus olhos, eu vejo aquilo tudo, eu vejo exatamente aquele carro chegando, ele ali dentro, e depois quando ele chegou perto de mim, foi uma coisa muito mágica, sabe? E eu ali ainda não sabia o que eram almas gêmeas, né? Foi um tempinho depois que me foi revelado isso. Então esse foi o meu primeiro contato com ele, numa parte assim, né, vamos dizer mesmo de almas gêmeas, né? Eu vi o filho dentro do carro. Eu acredito que naquele momento a minha alma reconheceu a alma dele, entendeu? A gente tinha que se encontrar mesmo e aquilo ali foi pra isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e depois eu volto contando mais de Sem Fim pra vocês, tá bom? Beijos!